Eu fiz aqui um resumo de como fazer mapas para o Counter-Strike 1.6 utilizando o programa SketchUp. A versão que eu estou utilizando é o 2016. Vocês podem usar a versão Make, que é a gratuita, ou a profissional, que é chamada de Pro. Basicamente, criar mapas para o Counter-Strike baseia-se no seguinte: você cria um modelo no SketchUp, converte esse arquivo para um formato em que o Counter-Strike possa reconhecer essa modelagem. Então, existe um plugin que faz a conversão do SketchUp para o formato VMF, e aí a gente pode abrir esse VMF com um programa e esse programa vai converter para o formato BSP, que é o formato lido pelo Counter-Strike. Bom, para fazer todo esse procedimento, existem algumas ferramentas que eu gostaria de mencionar aqui. A primeira delas é o Left 4 Dead Authoring Tools, que são ferramentas de desenvolvimento de mapas, e é dentro dessa ferramenta que você vai encontrar o plugin para fazer a conversão de SketchUp para o formato VMF. Sem esse Authoring Tools, você não tem acesso aos plugins, né? Então, para ter acesso, primeiro você tem que comprar um jogo, pode ser Left 4 Dead, Portal ou Counter-Strike, sendo que eu só testei com Left 4 Dead. Na Steam, em dias de promoção, ele está entre R$ 3,69 e sem promoção chega a R$ 36,37. O Counter-Strike 1.6, que é o jogo que a gente vai utilizar, ele também é vendido na Steam, em dias de promoção R$ 5,00, sem promoção R$ 20,00. O Hammer Editor é o programa que as pessoas utilizam normalmente para criar mapas sem ser pelo SketchUp. Ele tem uma curva de aprendizado um pouco diferente, então o SketchUp seria uma forma de substituir o Hammer Editor. Para o Counter-Strike, o Hammer eu encontrei na versão 3.4 ou 3.5. Versões superiores a essa não é possível para o Counter-Strike, somente para Left 4 Dead, Portal e outros programas, outros jogos que foram criados em outra engine. Então, para o Counter-Strike é da versão 3.5 anterior a essa. Outros programas como o GCF Escape, que é um programa muito bom para converter os materiais que estão no formato WAD, e aí você pode converter eles para o formato TGA, para ser manipulado, né, tranquilamente, para que você possa ver o arquivo que está sendo manipulado, porque o formato WAD, você não tem como abrir e ver que textura é aquela sem estar com o programa Hammer aberto. Então, convertendo de WAD para TGA, você pode abrir normalmente a textura e ver que textura é essa. O GUI-Studio MDL é uma aplicação para fazer também conversões. Você, em um momento, vai precisar criar modelos com animação, e esses modelos precisam ser convertidos para um formato específico, que é o formato MDL, e para fazer essa conversão você precisa do GUI-Studio MDL 1.0. O Sledge Editor é um programa que substitui o Hammer
Por isso que eu coloquei que o Hammer é um download opcional, porque você pode usar um ou outro. O Half-Life Model Viewer é um programa para visualização, para você abrir arquivos MDL, para você ver que arquivo é aquele. E se tiver uma animação nesse arquivo, você vai ver o arquivo animado. Por exemplo, um helicóptero, você vai ver a hélice girando. Se for um personagem, você vai ver o personagem atirando ou então trocando as balas da arma. O ZHLT Tools já é um pacote com pequenos aplicativos que serão usados também para conversão. O Hammer ou o Sledge, ambos precisam desses aplicativos que estão no ZHL Tools para poder converter o mapa para que o Counter-Strike possa lê-los. Essas aplicações servem para calcular iluminação, posição de textura. Essa imagem aqui é somente para ilustrar que após você comprar o jogo Left 4 Dead, aparece a opção para baixar o Left 4 Dead Author Tools. Nesse caso aí está mostrando a versão 2, mas você pode comprar a versão 1 também. Após ter baixado o Left 4 Dead Authoring Tools, irá aparecer uma pasta adicional no jogo chamado SDK Tools e dentro dele terá o plugin para o SketchUp. Você irá copiar os arquivos contidos nesta pasta e irá colar na pasta de plugins do SketchUp. Após ter colado os arquivos, ao abrir o programa pela primeira vez, aparecerá no menu Extensions dois submenus chamados Export VMF e o Export SMD. Eu criei um arquivo como exemplo para mostrar como é a exportação do SketchUp para o VMF, para ser aberto pelo Hammer ou pelo Sledge. Eu vou abrir o console Ruby para poder mostrar o que acontece por debaixo dos panos, né? Então esse aqui é o console Ruby. É onde a gente digita código e o SketchUp pode fazer coisas pela gente. Eu aperto aqui Export VMF e aí o console Ruby me mostra que o arquivo foi exportado e mostra algumas outras informações e diz também que o arquivo foi exportado com sucesso. Bom, eu vou agora criar arquivos órfãos, que são elementos que não estão agrupados. Não são grupos, não são componentes, são faces ou linhas, que podem estar conectadas com outras linhas, outras faces, ou podem estar somente soltas, né? O correto é que esteja tudo agrupado. Então, para exemplificar, eu coloquei alguns elementos não agrupados para que vocês vejam o que vai acontecer. Então eu vou limpar aqui o console Ruby e vou clicar em exportar o VMF. A partir de agora o Hammer mostra uma janela dizendo que alguns objetos não são suportados pelo Hammer e tem faces órfãos e pede para que a gente agrupe eles, né? Então tá aí. Essa é uma das formas de ver o que é que está acontecendo no seu arquivo VMF. Neste caso, você precisará corrigir esses erros para poder exportar novamente.
Então você tem essas duas opções, o Hammer Editor 3.4 ou 3.5 ou o Sled Editor. Se você baixar o Hammer, ele já vem com o ZHL Tools embutido. Se você optar pelo Sled, ele não possui o ZHTL. Então você vai precisar baixar ele separado para poder que o programa funcione normalmente. No meu caso, eu utilizo sempre o Hammer porque o Sled ele trava e não funciona mais após eu abrir a perspectiva. A câmera na perspectiva em 3 dimensões para que eu possa ver as texturas. Então eu só uso ele como uma parte do processo, somente nas conversões. Eu uso o Hammer para poder transformar em mapa e não o Sled, mas você pode usar somente o Sled, caso não tenha esse problema na sua máquina. Bom, no meu caso, que utilizo o Hammer, o fluxo de trabalho é o seguinte: eu uso o SketchUp, exporto para o formato VMF usando o plugin, abro esse arquivo VMF com o Sled e salvo no formato RMF para abrir no Hammer Editor, fazer as modificações necessárias e no final converter para o arquivo BSP para poder jogar no Counter-Strike. Nesse caso do Hammer, eu instalo ele num caminho sem espaços, sem pontuação e sem acentos. E eu evito colocar em qualquer pasta que peça que o administrador libere. No caso do Sled Editor, a etapa encurta porque eu apenas passo do SketchUp para o Sled e do Sled para o Counter-Strike. Não tenho intermediários. Não tenho o Hammer Editor. Então, no caso do Sled, eu posso instalar ele em qualquer pasta, qualquer caminho, pode ter espaços, parênteses, etc. Porém, eu preciso instalar o ZHL Tools em uma pasta que não tenha pontuação, espaços ou acentos. O primeiro parâmetro a ser alterado é este aqui. Ele serve para, sempre que você for exportar o arquivo, ele vai abrir uma janela perguntando qual a pasta que o arquivo será salvo. Ele está como sempre. Vamos trocar para nunca. Por quê? Vamos configurar depois uma pasta específica para que os arquivos sejam salvos. Então não há necessidade de que essa janela apareça sempre. A não ser que você queira salvar sempre em uma pasta diferente, então mantenha always. Caso contrário, coloque never, para ele nunca mostrar a janela perguntando em que pasta você quer salvar. A próxima configuração é esta aqui, o material padrão. Vamos trocar esse nome de material para AAA Trigger com 2 Gs. Este é o material padrão encontrado no Hammer Editor, quer dizer, sempre que você esquecer de colocar um material em uma face no SketchUp, ele vai criar esse material para essa face sem materiais. Vai ser um grid na cor rosa e preto. Posteriormente você pode trocar no Hammer Editor ou no Sled. A próxima configuração
é o nome da Skybox, que é a imagem utilizada no environment, no ambiente. Aqui eu vou trocar para o Morning Dew, mas você pode trocar para uma outra de sua escolha. Aí você me pergunta quais são as Skybox disponíveis, para que nome eu altero? Nesse caso, você indo na pasta C-Strike GFX do seu jogo, você vai encontrar as texturas utilizadas como Skybox. O nome a ser colocado vai ser o nome da textura sem o final DN. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu colocaria somente CX, ou então DE_Storm. Tudo que tiver depois do DN eu ignoro. Então, no caso aqui, se eu quisesse o DE, eu colocaria DE_Storm. A próxima configuração é para a janela de diálogo para o SMD. Aqui está Always, eu vou colocar Never, para que não apareça sempre a caixa de diálogo. Aqui o material padrão eu vou trocar de Gray Grid para AAA Trigger. E aqui eu vou indicar em que pasta estarão os meus mapas. Aonde é que eu vou salvá-los? No meu caso, eu coloquei este caminho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esta é a pasta onde eu tenho a pasta de mapas, onde serão salvos os meus mapas, e a pasta de modelos, onde serão salvos os meus modelos. Então, as pastas devem existir. Então, aqui é o nome da pasta principal. Em seguida, eu coloco o nome da pasta que vai ser salvo os meus mapas. No meu caso aqui, a pasta Maps. E eu acrescento duas barras invertidas no final do arquivo. A mesma coisa aqui na pasta dos meus modelos. Eu tenho aqui a pasta de modelos, chamada Models. Pode ser qualquer nome, mas aqui eu preferi colocar Models. E aqui eu coloco somente o Models, porque quando o plugin for exportar os arquivos, ele vai utilizar este nome e vai acrescentar o nome das respectivas pastas e fazer a exportação. Como o vídeo está ficando muito grande, eu resolvi omitir algumas informações. Por exemplo, como configurar o RAM Editor ou como configurar o Sled Editor. Então o vídeo fica por aqui. Essa foi a introdução de como exportar os mapas do SketchUp para o Counter-Strike.